E aí, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje a gente tá aqui mais uma vez para bater aquele papo gostoso, para falar sobre várias coisas da vida. E hoje o tema é muito bom. Hoje a gente vai falar sobre recomeçar depois do erro. Olha que coisa legal, né? As pessoas hoje falam muito sobre sucesso, como chegar lá, como você conquista. Mas poucas pessoas hoje falam sobre o que fazer depois de errar e como agir depois de um erro. Hoje, na verdade, a gente está aqui para falar exatamente sobre isso, sabe? Você não é definido pelo seu erro. Não é o erro quem define você. Você é definido pelo que você faz depois do erro. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. E quer entender de uma maneira bem prática, eu queria trazer uma história muito boa para você. Antes disso, eu queria pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se depois do vídeo, esse vídeo ajudar você a agregar para você, dá um joinha, curte ele, compartilha ele com outras pessoas, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a atingir mais e mais pessoas. Então, queria muito hoje que você entendesse que o erro não define você. E no final desse vídeo eu vou dar uma informação aqui bem prática para você e eu queria trazer isso de maneira prática para o teu dia a dia. Tem uma coisa bacana que eu deixei para falar no final porque isso vai ajudar muito você nas tomadas de decisão, naquilo que você faz. Então, continua comigo aqui, porque hoje a gente vai falar disso. Olha só que história bacana. Você já ouviu falar de um oleiro ou alguém que faz vasos de barro? Hoje é uma profissão que, de certa forma, está escassa, né? Muito difícil encontrar, mas ela existe no mundo todo ainda. Existem pessoas que moldam e fazem barros, né? Vasos de barro com o próprio barro mesmo, né? Então é um oleiro. E conta-se uma história que existia um oleiro que era muito conhecido na cidade e ele começa a moldar e fazer o vaso e as pessoas, de tão famoso que ele era, iam vê-lo na cidade fazendo isso. Então se reuniam várias pessoas ao redor para ver o que ele estava fazendo e como ele fazia aqueles vasos magníficos e lindos e qual era a maneira que ele conseguia fazer aquilo. Ele tinha uma arte muito bem feita e as pessoas admiravam isso e todos iam vê-lo. E quando esse oleiro está fazendo barro, moldando ali aquele vaso, ele por um descuido erra a mão e o vaso que está sendo feito, ele gira, né? Ele roda ali, você vai moldando. Quando estava girando, ele por algum descuido coloca o dedo e ele fura aquele vaso. E quando ele faz com que aquele vaso tenha aquela marca tão mal feita e tão feia, as pessoas se surpreendem, todo mundo diz, nossa, e agora? E aquele oleiro, calmamente, quando ele erra, ele aperta o botão e para ali aquela máquina que girava, aquele local que ele fazia o vaso. E quando ele para, ele pega o vaso nas mãos com aquele erro imenso, com aquele furo imenso. E ele simplesmente pega aquele barro e ele novamente coloca um pouco de água, amassa toda a parte de cima daquele vaso e fica muito deformado, muito feio o vaso e as pessoas olham com aquele olhar, nossa, ele não vai conseguir mais consertar ou fazer nada com esse vaso. E ele o coloca novamente na máquina, aperta o botão e começa a tratá-lo. E quando ele começa a moldar aquele vaso, de uma maneira incrível começa a surgir um vaso nunca visto e nunca apreciado pelas pessoas daquela cidade. E o oleiro molda aquele vaso de uma maneira muito mais perfeita, parece que ele estava inspirado e
Quando ele termina, o que sai daquela obra de arte é um vaso lindo e maravilhoso e perfeito, e todos ficam admirados e batem palmas e falam: nossa, que vaso lindo e maravilhoso foi feito. E essa história do vaso, ela é muito boa porque, sabe, isso não tem a ver com um vaso simplesmente um oleiro, isso tem a ver com a nossa vida. Isso tem a ver com você e comigo. Sabe, eu queria que você entendesse que um erro dentro do processo de construção da sua vida e de quem você é faz parte. Errar é normal. Errar é completamente normal. E o que eu queria hoje explorar com você é o que você faz depois do erro. Recomeçar depois de um erro como esse oleiro. Refazer, reconstruir, iniciar novamente é o ponto-chave principal hoje da nossa conversa, porque nem sempre as pessoas sabem recomeçar depois de um erro, e isso faz toda a diferença. Sabe, nós passamos por livros que têm nos ajudado no direcionamento da conversa, e eu falei da última vez sobre 2 Crônicas, e hoje eu queria falar para você sobre o livro de Esdras. Por que Esdras, Diego? Porque Esdras é um livro que tem tudo a ver com recomeço, tem tudo a ver com reconstruir e recomeçar após um erro. Veja, o povo de Israel, ele é exilado na Babilônia, lembra do Egito? Dessa vez é diferente, o povo é retido numa nação que o segura ali, o faz escravo, vive na Babilônia com o rei Nabucodonosor, que era um rei que para o povo de Israel foi muito duro. Então o povo está sendo feito como escravo, e depois disso o povo é liberado e volta para sua terra, Jerusalém, ali Judá. O povo está sendo levado novamente, está reconstruindo as coisas e recomeçando tudo. E Esdras é o profeta que começa a ensinar o povo. Ele é um escriba, ele se dedicou a aprender, praticar e ensinar. E Esdras tem tudo a ver com recomeçar, porque ele é a liderança, de certa forma, de Israel para direcionar o povo, para que o povo ande de acordo com aquilo que foi deixado por Deus para eles. Então tem um texto muito bom que eu vou ler para você, só para a gente começar aqui, que é Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos seus israelitas. Ele é reconhecido como essa pessoa que vai aprender, praticar e ensinar os decretos de Deus, tudo que Moisés havia trazido para o povo. Esdras, de certa forma, vai reforçar isso com o povo de Israel, depois do povo passar por tantas coisas. E isso tem tudo a ver com a nossa vida, cara. Quantas vezes a gente precisa recomeçar depois de errar e falhar? Quantas vezes a gente precisa reconstruir, fazer tudo de novo? Sabe, o povo aqui também se dedica a reconstruir o templo do Senhor. Lembra de Salomão, que construiu um templo magnífico e belo? O templo é destruído e ele precisa ser reconstruído. E esse povo aqui se dedica a reconstruir o templo. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, se você quiser ouvir. É um conflito de gerações, porque os alicerces são postos, os novos celebram de alegria por isso, porque o templo será reconstruído, mas é um templo de madeira, não tem a ver com aquele grandioso templo do início. E os velhos, a Bíblia diz que eles choram porque eles se lembram de como era o templo. Então, há um conflito aqui de gerações, mas o ponto principal desse texto e dessa conversa é que o povo, e Esdras tem levantado o povo para isso,
é reconstruir e recomeçar. Um povo que sofreu tanto recomeça a sua história. E sabe, tem poucas pessoas que conseguem recomeçar depois de grandes perdas, de grandes erros e de grandes problemas. Veja, grandes famosos hoje têm dificuldade de reconstruir e recomeçar depois de erros graves, ou de falas erradas, ou de coisas que fizeram erradas. Eu já falei isso aqui outras vezes. O ponto principal que eu queria deixar para você e para a gente aprender hoje, eu até coloquei por pontos para ficar melhor, é aprender com as falhas. É o primeiro ponto que eu coloquei. Nem todos aprendem com as falhas. O erro, ele pode virar duas coisas. Ele pode virar uma culpa constante. O povo poderia dizer, ai, poxa, o que eu fiz? Você pode fazer isso todo dia, falar, mas por que eu errei? Por que eu falhei? Eu já errei várias vezes na minha vida e já falhei, mas eu não posso ficar trazendo essa culpa toda hora para a minha vida, porque isso atrapalha o meu caminhar. O erro, ele pode virar uma culpa constante, ou ao contrário disso, ele pode virar uma aula prática para você, para que você não erre mais. Ele pode ser um trampolim para que você use daquele erro como um aprendizado e não faça novamente. Tem gente que erra e se define pelo erro. Infelizmente, a pessoa erra e diz, eu sou isso. Ela encerra a história dela dizendo que ela é aquele erro que ela cometeu. Já falei várias vezes aqui, repito, a sua vida, ela não é uma foto, ela é um filme. Sabe, o erro que você comete hoje não diz quem você é amanhã. O erro que você comete hoje não vai definir você e quem você é. O erro precisa ser apenas uma vírgula para que você continue a sua história e não um ponto final. Outros erram e perguntam, o que isso vai me ensinar? Essa é a diferença de quando você erra e para dizer, o que esse erro me ensina? O que ele me faz mudar e ser diferente. Eu já fiz isso muitas vezes e eu queria que você entendesse que o erro te faz ficar mais forte se você perguntar o que aquele erro te ensinou. Erro não é um fracasso. Errar não tem a ver com ser um fracassado. Você não é um fracassado. Fracasso é você errar e continuar repetindo aquilo, sem aprender com o erro e tornar daquele erro uma maneira de você mudar. A pergunta que eu quero te deixar é o que meu último erro tentou me ensinar. Você já perguntou isso? Quando foi a última vez que você errou? Pergunta, o que aquele erro tentou me ensinar e eu não percebi? Será que eu estou fugindo dessa lição, desse erro? Com certeza o erro vai te ensinar alguma coisa. Faça essa pergunta. Segundo ponto que eu coloquei é que disciplina reconstrói a vida. Sabe, recomeço não tem a ver só com emoção, não é, eu errei, agora eu vou fazer tudo diferente. Você não pode fazer isso de maneira emocionada apenas, sabe? Isso precisa ter uma certa disciplina, um planejamento, parar e pensar, poxa, o que eu fiz de errado isso? Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer isso aqui. Eu vou me planejar para que não aconteça novamente e tornar isso uma disciplina e se cobrar ou ter pessoas para te cobrar sobre isso ajuda muito. Sabe, você pode até se arrepender num dia, mas é a rotina que muda o seu rumo. Então, isso é muito comum da gente se arrepender naquele dia, sabe? Mas será que amanhã eu vou criar uma rotina para que isso não aconteça novamente? Senão você continua no seu erro. Sabe, uma disciplina financeira, ela reconstrói o seu crédito no mercado. Se você teve o nome sujo, tá tudo bem, isso acontece. Você pode reconstruir isso e fazer diferente e voltar a ter crédito e voltar a mostrar que você é uma pessoa que não vai falhar com os compromissos financeiros. Disciplina espiritual, sabe? Reconstrói o seu caráter. Se você não tem, é muito importante que isso ajude você a ler a Bíblia, a orar, a ter um tempo de comunhão. Disciplina profissional reconstrói a sua reputação. Talvez você era super desleixado e desorganizado, isso criou uma imagem para as pessoas ruins. Reconstrua a sua imagem.
Faça a sua reputação ser diferente. Como? Sendo organizado, planejado, fazendo diferente como você nunca fez. Isso será visto pelas pessoas. Não é só intensidade, é constância, é fazer sempre, ter disciplina vai mudar a sua vida para sempre. Eu queria perguntar para você qual é o hábito que você precisa ajustar nos seus próximos 30 dias. Para pensar um pouquinho, porque isso pode mudar a sua vida. Que hábito você precisa mudar e reconstruir a sua disciplina naquilo, para que você possa fazer diferente. O terceiro ponto que eu coloquei é que recomeços exigem compromisso. Não adianta tentar recomeçar sem que você assuma um compromisso. Com você é muito importante, mas se você tiver alguém muito chegado e muito próximo, um amigo, uma esposa, um familiar, compartilha esse compromisso com ele para que ele possa te cobrar, porque fazer o compromisso é muito importante. Recomeçar é fácil na empolgação, mas é difícil continuar quando ninguém está te aplaudindo ou te vendo. Cara, isso é muito comum. As pessoas estão fazendo e ninguém está vendo e, poxa, elas querem desistir. Veja só, eu vou abrir meu coração aqui para você. O meu desejo não é continuar fazendo vídeos, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para administrar o tempo, família, trabalho, negócios, vida espiritual e tudo que permeia a minha vida. Então, o desejo que eu tenho de fato é de parar, não é continuar fazendo aqui os vídeos, porque eu gosto muito, ajuda as pessoas, mas, cara, exige muito compromisso, muita dedicação. Então, eu queria que você colocasse no comentário aí um motivo pelo qual talvez não faça sentido parar. Porque por mais que a gente fale isso aqui, ensine, na nossa vida é muito comum a gente se deparar com essas situações de nós mesmos tentarmos seguir certas coisas que às vezes não faz sentido a gente continuar simplesmente porque a gente quer ou acha que é muito bom. Eu acho que é aquilo que eu sempre digo, ser intencional faz toda a diferença. Então, eu queria dizer para você que manter um compromisso não é fácil. Eu tenho feito isso aqui, quero continuar, mas não é fácil. Então continua firme aí, que eu vou tentar continuar por aqui. Eu queria que você continuasse conosco. O legal de tudo isso é que Esdras decide agir e ser compromissado com um povo e um Deus que ele servia. Ele estabeleceu no coração ensinar, praticar, aprender, para que aquele povo jamais se desviasse daquilo que Deus disse para o povo e tornasse a ser um povo exilado e passasse por tudo que passou. Um recomeço verdadeiro, ele começa com uma decisão interna e isso faz muito sentido. Ele não começa só com um discurso. Não adianta a gente ficar discursando aqui de recomeços, porque tem muito a ver com algo dentro de você. Você precisa querer recomeçar quando você erra. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu quero mudar ou eu só quero me sentir melhor por alguns dias? Será que você quer mudar com aquele erro? Você de fato quer recomeçar ou você quer só se sentir bem? Deixa eu dar algumas aplicações práticas, tá? Que isso pode te ajudar. Talvez você tenha errado num negócio, faz parte. Na sua empresa, no seu business. Talvez você tenha errado num relacionamento, faz parte. Seja com teu marido, tua esposa, ou seja com teus amigos. Talvez você errou numa escolha financeira, você fez errado e falhou. Talvez você errou numa decisão um pouco impulsiva que você fez. Veja, isso não cancelou o seu futuro, isso não acabou com a sua vida. Exige de você uma responsabilidade de recomeçar sobre esses erros que aconteceram. Recomeço não é apagar o seu passado, tá tudo bem, você errou,
Você precisa reconstruir daqui para frente, fazer diferente, porque é isso que vai mudar a sua história. Eu queria finalizar dizendo que a vida não é sobre nunca cair, faz parte do jogo cair. Eu caio e você deve cair também. É sobre levantar muito melhor do que a gente caiu. Isso faz muito sentido para mim e eu queria que fizesse para você. Quem aprende, cresce. Quem disciplina, reconstrói. Quem se compromete, transforma vidas, pessoas e todos que estão ao redor. Quem quer ser você ou quem você quer ser. Se você quer recomeçar hoje, eu queria que você parasse um pouquinho para refletir em tudo isso que a gente falou. E eu queria dizer para você que, de novo, mais uma vez, um erro não é um ponto final. Um erro é uma vírgula na sua vida. E a sua vida vai recomeçar e recontinuar e continuar novamente todas as vezes que você errar ou cair, porque faz parte cair. O importante é se levantar da queda e recomeçar e reconstruir tudo de novo, porque você será ainda melhor do que você foi quando caiu. Beleza? Grande abraço. Continue feliz. Tamo junto.